Queridos, hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens que tem como título A Verdade que Liberta. Nós vamos nessa série abordar alguns temas bem polêmicos e algumas pessoas talvez vão ficar com raiva de mim, mas fazer o quê? Como diz os apóstolos, antes obedecer a Deus, agradar a Deus do que a homens. Então, a verdade que liberta. Essa série, o nosso texto inspirativo para essa série, você já deve imaginar, João capítulo 8, versículo 32, que diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade que liberta. Querido, nós vamos abordar alguns assuntos porque alguém precisa falar alguma coisa. Porque o diabo, o mundo, a carne tem ensinado as próximas gerações e a nossa geração também, e tem desvirtuado e desviado e destruído a vida das pessoas, e a igreja não pode ficar calada diante disso. Alguém tem que falar a verdade, alguém tem que abrir os olhos dessa geração para que ela também abra os olhos da próxima geração. E por falar em verdade, esses dias teve um comentário, alguém fez um comentário em um dos meus vídeos lá no Instagram. Foi um vídeo que viralizou esses dias, não sei se vocês viram, mas é um vídeo é um recorte de um podcast que eu estava falando justamente sobre o tema de hoje. Esse vídeo já está com 195 mil visualizações e milhares de comentários. Mas um comentário que tinha lá, alguém entrou lá e disse assim, mas ele não estava falando para mim, ele estava falando para alguém que enviou o vídeo para ele. E aí o comentário foi assim: não existe verdade. Sabe, isso disse, eu preciso falar sobre isso. O cara falou, não existe verdade. Aí ele completou. Ele disse, coloca aí na tela a frase, tem aí isso. Não existe verdade. Ele disse, a verdade é uma mentira que foi dita muitas vezes e você acreditou, dizendo para a pessoa que tinha compartilhado com ele. Então, não existe verdade, e a verdade é uma mentira que foi dita muitas vezes e você acreditou. Autor, você já está vendo aí quem é o autor, né? Um desconhecido sem noção. Eu tenho certeza que não está aqui essa pessoa que fez esse comentário. Provavelmente também não está assistindo. Mas, querido, olha o que está no coração dessa geração. Não existe verdade. Olha se isso não é coisa de gente sem noção mesmo. Ele está dizendo, não existe verdade. A verdade é uma mentira que contaram para você tantas vezes que você acreditou. Gente, isso é doido. Isso é louco. Pensa só, como é que pode não existir verdade e existir mentira? Vê se isso faz sentido. Porque o que é a mentira? A mentira é a distorção da verdade. Quando alguém conta alguma coisa para você, você diz, isso é mentira. Por que você está dizendo que é mentira? Porque você conhece o fato verdadeiro e aquilo que a pessoa está dizendo distorce ou é diferente daquilo que é verdade. Então só existe mentira porque existe verdade. Mas olha a que ponto chegou essa geração. Achar que não existe verdade, mas existe mentira. Querido, deixa eu dizer uma coisa que eu sempre digo, e eu vou dizer de novo nessa série. Todo o poder de Satanás para aprisionar e para destruir a vida das pessoas está fundamentado na mentira. Presta atenção nisso. Todo o poder de Satanás para destruir a sua vida está fundamentado, alicerçado, apoiado na mentira. A própria tentação é uma grande mentira. A tentação, como eu costumo dizer lá na classe Conexão, a tentação é o pecado, o lixo do pecado embrulhado para presente.
E quando você vê a embalagem bonita, dizendo isso aqui é ótimo, isso aqui vai resolver a tua vida, isso aqui vai ser bom para você, e aí você vai e se apodera do pecado, você cede à tentação, você descobre que dentro daquele pacote lindo, maravilhoso, tinha lixo podre, e você levou isso para dentro da sua vida e destruiu sua vida, ou destruiu sua família, ou ambos. Olha o que diz no mesmo Evangelho de João, no mesmo capítulo 8, nós vemos o 8:32, olha o que diz no 8:44, Jesus começa lá falando a verdade, agora o que ele vai falar? João 8:44, ele diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês. Ele está falando para os fariseus que não estavam recebendo ele como Messias. Diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele, quem? O diabo, foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala do que lhe é próprio, ou seja, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Se tem alguma coisa que o diabo criou, é a mentira. Jesus está dizendo, ele é o pai da mentira. E talvez a maior mentira, ou a mentira mais ardilosa que o diabo tem inventado para essa geração, é justamente a mentira de que não existe verdade. Essa é a geração que está acreditando nisso. Aquela pessoa que foi lá no meu Instagram e fez esse comentário não é uma exceção. Essa geração está acreditando que não existe verdade e o diabo está dizendo isso para eles, não existe verdade. E por que o diabo quer que você acredite que não existe verdade? Porque a verdade é a única arma que pode neutralizar o poder dele sobre a sua vida. E se você acreditar que não existe verdade, você não procura a verdade, e se você não procurar a verdade, provavelmente você nunca vai encontrar Cristo, porque Cristo é a própria verdade. Como diz no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, você sabe muito bem, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma geração que acha que não existe verdade é uma geração que não crê em Cristo e que jamais o encontrará. Queridos, nessa série nós vamos confrontar algumas das mentiras criadas por Satanás, que têm destruído a vida de milhões de pessoas, têm destruído milhares de casamentos e famílias, têm afetado a igreja e têm programado as próximas gerações para serem fracassados e quando morrerem ainda irem para o inferno. Isso não é brincadeira. E alguém precisa alertar essa geração de que eles estão caminhando a passos largos com base na mentira em direção à perdição. E a primeira mentira, se segure na cadeira, a primeira mentira que eu quero abordar hoje é a mentira que está por trás de um movimento chamado feminismo. Essa é a mensagem de hoje. Mensagem 1, as mentiras por trás do feminismo. Eu quero dizer para você que é feminista, ou você que é simpatizante do feminismo, porque não tem só mulher, tem homem também. Deixa eu dizer, não sai agora não. É sério. Eu fui pregar sobre esse tema lá em Mossoró, quando eu falei que era feminista, duas moças levantaram e saíram da igreja. Não sai agora não. Na outra vez que eu falei sobre esse tema aqui na igreja, teve gente que saiu da igreja. Então tenha calma, me escute. Eu não vou ser muito delicado, mas eu vou ser verdadeiro. Escute o outro lado, porque talvez você esteja escutando todos os dias, provavelmente você está escutando todos os dias e sendo doutrinado sem até saber pelas mentiras do feminismo. Mas você precisa escutar o outro lado, escute a verdade. Depois você escolhe o que é que você quer seguir. Então hoje, o tema é esse, é o que temos para hoje.
as mentiras por trás do feminismo. Por que nós vamos começar desmascarando as mentiras por trás do feminismo e expondo esse movimento, essa ideologia? Porque se não bastasse o mal que o próprio feminismo causa, o feminismo é um movimento que pariu outros dois movimentos diabólicos. O feminismo pariu a ideologia de gênero e o feminismo também pariu essa campanha a favor do aborto. Quem nunca viu as feministas por aí dizendo: meu corpo, minhas regras. Querida, a maioria das pessoas que são simpatizantes do feminismo simplesmente não sabem a verdade sobre o feminismo, pois acredito que se soubessem, não seriam simpatizantes desse movimento. As pessoas do senso comum, ou seja, as que não são as feministas mesmo, de carteirinha, aqueles que são simpatizantes do feminismo, são simpatizantes porque acreditam na propaganda mentirosa desse movimento. Se tem uma coisa que o feminismo tem bem feito, é a sua propaganda. E a maioria das pessoas que é simpatizante desse movimento é porque acreditou no rótulo, acreditou na propaganda, mas não viu o conteúdo. E a propaganda feminista diz: nós somos um movimento legítimo, que lutamos em defesa das mulheres. Quem ousaria se levantar contra isso? A propaganda diz: temos lutado contra as injustiças históricas praticadas contra as mulheres. A propaganda do feminismo diz: temos conquistado muitos avanços civilizatórios a favor das mulheres. E a multidão aplaude. A propaganda feminista diz: se não fosse... quem nunca escutou esse argumento, vai ter aqui embaixo nos comentários da live. Se não fosse o feminismo, as mulheres não teriam o direito de votar. Se não fosse o feminismo, as mulheres não teriam o direito de fazerem parte do mercado de trabalho. Se não fosse o feminismo, as mulheres não seriam realizadas, livres e felizes. Aí eu questiono: será que isso é verdade? Essas são de fato as bandeiras do feminismo? Essas são de fato conquistas do movimento feminista? O feminismo de fato tornou a vida das mulheres uma vida melhor? As mulheres são mais realizadas, mais felizes e livres por causa do feminismo? A resposta é um sonoro não. Não. E o que realmente é um movimento feminista? O que esse movimento defende de verdade, desde os seus primórdios, na sua essência? Não aquilo que está na placa, na propaganda, para vender, mas aquilo que de fato são os seus valores. E eu vou direto ao ponto, e se você é simpatizante do feminismo, se segura, resista à tentação de ir embora agora, porque agora eu vou pegar pesado. O feminismo é uma ideologia diabólica, fundamentada na mentira, e que visa a destruição do casamento, da família e da fé cristã. Não se apresse, porque eu ainda vou provar isso. Eu estou começando sobre a conclusão, depois eu vou dizer a prova. Escute o que eu estou falando. Abra seus ouvidos. O feminismo é uma ideologia diabólica, fundamentada na mentira, e que luta pela destruição da família, do casamento e da fé cristã. O feminismo é como uma sepultura pintada, como Jesus falou, sepulcros caiados, quando se referiu aos fariseus. O que seria um sepulcro caiado, uma sepultura pintada? É aquilo que por fora é bonitinho, parece limpinho,
mas por dentro está podre e cheio de toda sorte de imundície. E é isso que eu vou levar vocês a verem hoje. A imundície e a podridão que tem dentro do movimento feminista e o que realmente esse movimento é, que é totalmente diferente da propaganda bonita que talvez você comprou. O feminismo, ele criou a guerra dos sexos e a guerra de gerações. Foi o feminismo quem criou isso. O feminismo prega que mulheres oprimidas versus contra homens opressores. Filhas oprimidas versus contra pais opressores. Mães exploradas versus filhos exploradores. Essa é a luta, a guerra do feminismo. E elas dizem: nós, as feministas, nós somos a sua voz, mulher. Nós somos a sua voz de esposa oprimida. Nós somos a sua voz, filha oprimida pelo pai. Nós lutamos por você, mãe explorada. Nós vamos libertar você da sua opressão. Agora, essas expressões, opressores e oprimidos, você já ouviu isso em algum lugar? Você lembra de alguma ideologia que fala disso, de opressores e oprimidos? Isso é marxismo e comunismo. Pode colocar a imagem na tela. Se você sabe um pouquinho sobre história e sobre política, você sabe que esse discurso de oprimidos contra opressores, esse é um discurso do marxismo, do comunismo. E assim como o comunismo, o feminismo depende, a existência do feminismo depende da aceitação de que existe uma classe inteira oprimida e uma outra classe inteira opressora. No comunismo, no marxismo, eles pregavam o quê? Que a classe opressora eram os burgueses, os ricos, os empresários, donos de fábrica, os comerciantes, os fazendeiros. Eles eram os opressores. E quem eram os oprimidos? Era a classe trabalhadora, todo aquele que era trabalhador. Você tem ideia como essa ideologia entrou disfarçadamente e contaminou o coração de quase 100% da população? Que provavelmente, se você é um funcionário, você já deve ter tido esses sentimentos marxistas, porque você trabalha numa empresa, mas você odeia o seu patrão, só pelo fato dele ser seu patrão. Porque você aprendeu desde cedo que ele é um opressor, e você é um oprimido. No feminismo é o mesmo discurso, só muda os personagens. Quem são os opressores? Os homens, todos os homens são opressores. Quem é a classe oprimida? As mulheres são a classe oprimida. Querido, o marxismo, o comunismo e o feminismo são ideologias gêmeas. Ambas são antifamília, anticristã. E a semelhança dessas ideologias não é uma mera coincidência, não. Não. Se você não sabia, a primeira onda, que o feminismo foi classificado em ondas, tem a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda. A primeira onda do feminismo, lá por volta de 1948, ela surge junto com o quê? Com a publicação do Manifesto Comunista de Karl Marx e Engels. Olha que coincidência, que não é coincidência. Se você estudar um pouquinho sobre o feminismo, basta um pouquinho. Olha, gente, essa semana eu já estava para vomitar de tanto feminismo. Eu fiz um curso inteiro sobre feminismo essa semana. 5 aulas, cada aula de 1h30. Li 2 livros. Olha, eu também fiquei muito satisfeito, porque isso mostra que meu olhinho que restou está funcionando bem.
Mas não precisa você ler 2 livros nem fazer um curso de quase 10 horas de duração. Basta estudar um pouquinho sobre o feminismo. E você vai descobrir que o feminismo é um movimento comunista e marxista. É tudo farinha do mesmo saco. Kathleen Parker, autora do livro Salve os Homens, na página 101, ela diz o seguinte, coloca aí na tela. Ela diz, o movimento feminista encontrou uma causa comum ao comunismo. Acabar com a família não foi acidental, mas fundamental para essa ideologia. É exatamente isso. O feminismo encontrou a causa em comum com o comunismo, acabar com a família. Quem não lembra da famosa frase de Karl Marx que diz: a família é a fonte de opressão, de toda a opressão da sociedade. Esse discurso é marxista. A pergunta que eu quero responder hoje, isso foi só a introdução. A pergunta que eu quero responder hoje é: quais são as principais bandeiras do movimento feminista? Eu vou listar aqui primeiro e segundo, mas não está em grau de, sabe, isso aqui eu fui vendo as bandeiras e botei aqui só no número só para poder organizar. Vamos ver essas bandeiras e ver onde está a mentira e a podridão deste movimento. Primeira bandeira aqui que eu quero mostrar para vocês do feminismo: revolução sexual. Você já deve ter ouvido falar nisso. A primeira bandeira do feminismo, revolução sexual. O que é que a revolução sexual prega? Fim da castidade e desprezo pela pureza sexual. Revolução sexual é dizendo assim: vá e seja promíscua. As feministas da segunda onda, ali por volta de 1960, alegavam que deveriam promover essa tal revolução sexual, porque elas precisavam libertar as mulheres da opressão desse mundo machista que estava obrigando e pressionando as mulheres a serem recatadas. As mulheres são oprimidas porque esse mundo machista está pressionando a elas serem recatadas. O movimento feminista pressupõe que as mulheres, em termos gerais, são pervertidas, como as líderes feministas são. E que as mulheres todas eram recatadas porque eram oprimidas pelo mundo machista, mas o que elas queriam mesmo era safadeza. Então elas iniciam um movimento de revolução sexual. Vamos libertar as mulheres da pureza, da castidade. E em suma, o que a revolução sexual promovida pelo feminismo disse foi: sejam mulheres, sejam promíscuas, liberem-se dessa moral cristã antiquada, sejam vadias. Era isso que o movimento feminista está dizendo, até hoje ele diz. Não com essas palavras, porque eles são bons de propaganda. O que o feminismo, com a sua revolução sexual, fez pelas mulheres? Sabe o que é que ele fez? Na desculpa mentirosa de libertá-las da opressão do mundo machista, a revolução sexual promovida pelas feministas passou a pressionar as mulheres para serem promíscuas e empurrá-las para a imoralidade sexual. Com base em que eu estou dizendo isso? A autora e pesquisadora americana Wendy Shalit, autora dos livros Um Retorno à Modéstia e A Revolução da Boa Garota, ela é pesquisadora e ela fez uma pesquisa entre as jovens universitárias americanas. Olha o dado dessa pesquisa: 70% das jovens universitárias americanas sentem que precisam esconder seus desejos por ter uma família, o desejo de se casar e o desejo de ter filhos. Por que elas têm que esconder isso? Para serem aceitas no meio universitário. Porque se elas disserem lá na universidade que elas querem se casar, que elas querem ter filhos,
que elas querem constituir uma família, elas passam a ser perseguidas, discriminadas, criticadas. Então, para serem aceitas, elas escondem que têm esse desejo. Ou seja, a tal libertação não era libertação. A tal libertação agora é uma pressão para que as mulheres sejam promíscuas. Olha esse outro dado, esse aqui é mais impressionante ainda. 41% das garotas entre 14 e 17 anos fizeram sexo sem vontade. Não é que elas foram estupradas, não. Elas não estavam querendo fazer, mas elas fizeram apenas para serem aceitas pela turma. Foi pela pressão. Ah, como você é quadrada, ah, como você é antiquada, você é uma oprimida, você é uma frustrada. Para você mostrar que você é livre, para você mostrar que você não é aprisionada pelo machismo, vai lá e transa com o primeiro que aparecer. E 41% das jovens entre 14 e 17 anos fizeram isso apenas para serem aceitas na turma. Se você está frequentando a universidade, você sabe que isso é verdade? Você sabe que é um ambiente completamente contaminado pelo feminismo e pelo marxismo, onde a pureza sexual é desprezada e onde a promiscuidade é incentivada e tida como algo belo, como libertação da mulher. Nos campos universitários pelo mundo inteiro existe uma cultura anti-pureza, anti-castidade, anti-casamento, que pressiona as jovens a se entregarem sexualmente para qualquer um, a fim de provarem que são livres. Eu pergunto, isso tem valorizado as mulheres? Essa revolução sexual promovida pelo feminismo tem tornado as mulheres mais valorizadas, mais realizadas, mais felizes? A resposta é não. As mulheres estão sendo rebaixadas ao nível de prostitutas. Quando apresentam o sexo sem casamento como se fosse algo fascinante. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Antes da revolução sexual, antes dessa tal revolução sexual, quando os homens, e eu falo os homens, aqueles que não temem a Deus, quando os homens queriam sexo, eles tinham duas opções. Isso os que não temiam a Deus, claro. Os homens que queriam sexo, eles tinham duas opções. Ou ele ia a um prostíbulo e pagava para ter um sexo sujo com a prostituta, ou ele ia suar a camisa para conquistar uma dama, uma moça de família, para noivar com ela e para casar com ela, para então ele ter o sexo. Era assim antes da revolução sexual. Mas aí, imagina esses homens que não temem a Deus olhando para a revolução sexual, olhando para as feministas dizendo para as mulheres, vamos lá, se liberte. E eles, ó, vai. E as mulheres, nós estamos nos libertando dos machistas. E os machistas lá, e as bestas caindo na conversa. Mentira, o diabo age exatamente assim. É o lixo embrulhado para presente. Ela está me libertando, ela está se aprisionando, ela está se desvalorizando, ela está se prostituindo. As mulheres foram imitar os homens justamente naquilo que não deveriam, na sua promiscuidade. Agora, com a promiscuidade feminina promovida pela revolução sexual, os homens podem ter sexo com lindas garotas, até com as garotas de família. E eles podem fazer isso no quarto delas, na casa delas, com o consentimento do pai e da mãe dela, sem precisar, ao menos, de um compromisso de namoro, quanto mais de casamento.
Gente, eu já ouvi da boca de crente dizer: eu sei que vai fazer lá fora, então pois que faça aqui dentro. Aqui para você, ó. Revolução sexual. O que é que o feminismo fez? Foi motivar os homens que não temem a Deus a usarem as mulheres como objeto de sua satisfação sexual. Usar e descartar. Porque as próprias mulheres estão dizendo: não, casar não, casamento é ruim, casamento é opressão, casamento não sei o quê. Os homens dizem: ok, então me dá o melhor do casamento. Por que os homens vão querer casar? Mulheres, por que os homens vão querer casar? Por que um homem vai querer ir até a lua por você, se você já deu o mel de graça a ele? Você entendeu o trocadilho, né? Lua de mel. Agora você entendeu, não foi, Júnior? Rapaz, se tivesse explicado antes. É por isso que nós vemos hoje mulheres que namoram há 5, 6, 7, 8 anos com um camarada, e ela implora ele para casar, e ele vai fugindo do casamento como o diabo foge da cruz. Por que ele iria querer casar com você, se ele já tem o melhor do casamento sem precisar pagar nada? Por que ele iria querer pagar o preço de casar com você se ele já tem de graça, sem compromisso, e ele pode descartar você quando se cansar de você? Querido, quem mais perdeu com a revolução sexual criada pelo movimento feminista foram as mulheres. Não existe nada de revolucionário em se tornar promíscua. O que é que a Bíblia fala então sobre isso? Vamos ver o que é que a Bíblia fala? Eu acho que isso é importante. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Você é cristão, você é cristã, olha o que a Bíblia diz para você: fuja, passe longe da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. E o próprio Paulo já disse: o corpo é templo do Espírito Santo. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Fuja das paixões da mocidade, fujam. O feminismo diz: se joga de cara. E a Bíblia diz: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Essa é a primeira grande mentira do feminismo. É a revolução sexual, que iria libertar as mulheres, mas jogou as mulheres na lama do pecado sexual. Segunda bandeira do movimento feminista: desprezo pelo casamento, facilitação do divórcio e o fim da monogamia, ou seja, do casamento de um homem apenas com uma mulher e de uma mulher apenas com um homem. Incentivo ao poliamor. Quem aqui já ouviu falar em poliamor? Levanta a mão. Gente, eu não estou perguntando quem está praticando, é quem ouviu falar. Só ficou acanhado para levantar a mão. Poliamor. Não é o amor de poli, não. Poliamor, poli vem de muitos. É um relacionamento entre vários. A imagem ali que eu coloquei ali tem 3 ali, pronto. Um triângulo amoroso é um poliamor. É isso que o feminismo defende. Desprezo pelo casamento, facilitação do divórcio. É claro, se ele despreza o casamento, quem fez a burrice de casar tem que ter facilitado a vida para cair fora. E o fim do casamento entre apenas um homem e uma mulher. Vamos fazer uma suruba no casamento. Olha o que diz Gloria Steiner. Acho que é mais ou menos assim que diz o nome dessa
feminista. Ela diz assim, ó, coloca aí no slide, está me acompanhando. Você se torna um semi-inexistente quando se casa. Olha o que o feminismo diz sobre casamento. Está dizendo isso para a mulher. Você se torna uma pessoa, sabe, um ser semi-inexistente. Praticamente você não existe quando você se casa. Querida, a partir de quando o divórcio passou a ser facilitado no Brasil? Vamos falar da nossa realidade. A partir de quando o divórcio passou a ser facilitado no Brasil? Muita gente olha para os dias de hoje que você vai no cartório e 1 hora depois você já sai divorciado. Pensa que sempre foi assim. Meu amigo. Não era assim. O caldo era grosso. O casamento era indissolúvel no Brasil. Em 1977, olha, será que é coincidência? A segunda onda do feminismo, a revolução sexual começa em 1960 mais ou menos. Então 77 está chegando ali no Brasil, a voz do feminismo lutando por essas bandeiras, facilitação do divórcio. E aí em 1977 no Brasil torna-se possível o divórcio. Porque até 1977 o máximo que alguém poderia conseguir era o desquite. Quem já ouviu isso? Está desquitado. Era o desquite. O que era o desquite? Porque como o casamento era indissolúvel, depois de um tempo, né, devido às pressões, foi permitido o desquite. O que era o desquite? O casal pode, de forma conjugal, se separar, separação de corpos. Mas diante da lei, eles permaneciam ligados um ao outro. É tanto que ninguém poderia se desquitar e casar-se legalmente com outra pessoa. Podia se juntar, mas casar legalmente não podia. Casar só uma vez. É depois de 1977 que o divórcio passa a ser permitido. E hoje em dia você vai no cartório, 10 minutos você já sai divorciado de lá. Agora, se você quer dar algum crédito ao feminismo, essa é a hora de você dar um crédito para o feminismo. Pronto, está aí uma conquista do feminismo. A banalização e a facilitação do divórcio. E se você acha que isso foi uma grande conquista, é porque você já está infectado com o feminismo, achando que casamento não é lá essas coisas. Porque divórcio tem que ser difícil mesmo. Tinha que ser difícil mesmo. Por quê? Para você levar a sério. É caso assim, você se separa. Está brincando de casar? Por que é que permanecer casado, veja bem, permanecer casado se tornou algo tão comum, a dificuldade de permanecer casado se tornou um problema tão comum a partir dos anos 60. Com as pessoas que começaram a se casar depois dos anos 60. Eu vou te explicar. A revolução sexual também promoveu isso. Por que ficou tão difícil permanecer casado? Ó, mulheres, presta atenção, isso é uma revelação. Com o sexo livre da revolução sexual na cabeça das mulheres, as mulheres, em grande parte, um grande número de mulheres, pararam de se casar com o homem que elas escolheram para casar. Isso parece lógico, né? Você casa com quem você escolheu para casar. A revolução sexual mudou isso. As mulheres, e os homens também, pararam de se casar, mas estou focando nas mulheres. As mulheres, presta atenção, pararam de se casar com o homem que ela escolheu para casar. E elas casaram com quem? Eu vou te explicar. Elas começaram a se casar com um homem que elas escolheram para uma transa casual. Mas acabou engravidando. E aí casou com ele porque engravidou. Quantas mulheres você conhece, talvez você seja uma, que casou porque estava grávida? Você olhou para esse homem e disse: deixa eu analisar esse camarada, deixa eu ver o caráter dele, deixa eu ver a família dele, deixa eu ver se ele realmente pode ser o meu marido, ver se ele tem condições de constituir uma família, de prover o sustento, ver se a gente tem compatibilidade, se a gente tem os mesmos valores. Você pensou tudo isso? Não, você só olhou para ele e disse: é bonitinho esse cara.
Ele chegou com aquela conversinha mole, não sei o quê. Aí você disse, é só uma transa. Aí vamos casar. Aí o que acontece depois? Adivinha? Divórcio. Porque você casou não com o homem que você escolheu para casar. Você casou com um homem que você escolheu apenas para uma transa casual, porque você estava vivendo a revolução sexual mesmo sem saber desse nome. E a gente sabe que os critérios são bem diferentes, né? Uma coisa é você escolher um homem para casar, outra coisa é você escolher um homem para ter uma relação sexual. Quer ver outro grande benefício, ironicamente falando, é claro, outro grande benefício conquistado pelo feminismo para as mulheres? Ainda sobre o divórcio. O grande benefício é que hoje nós temos leis de divórcio, sim, facilitação de divórcio e leis de divórcio, que dão aos maridos direitos que eles não tinham antigamente. Direitos iguais, liberdade para as mulheres. Tá certo. Aí vão lá e aprovam leis, por causa dessa zoada feminista. Estão aprovando leis de divórcio, onde os maridos estão tendo o direito de pedir pensão às mulheres. Aí toma, vocês conseguiram. Onde já se viu isso? O caba sabia isso, meu amigo, se eu divorciar, eu vou ter que sustentar essa mulher por um tempão. Não, agora tem homem pedindo pensão para as mulheres. Agora tem leis de divórcio que dão muitas vezes a um cara pervertido, infiel, que vive na bagaça de ganhar a guarda dos filhos. Isso era impensável há um tempo atrás, mas hoje isso é possível. As mulheres estão perdendo a guarda dos filhos para homens que muitas vezes são pervertidos e não têm condições de criar um filho. Parabéns para o movimento feminista, vocês conseguiram. Aprovaram leis que beneficiaram, não foi? As mulheres. Só que não. Agora, gente, o que é que a Bíblia diz sobre tudo isso? O que é que a Bíblia diz sobre mulheres? O que é que a Bíblia diz sobre divórcio? É tão diferente do que o feminismo diz. Olha o que diz. As feministas, por favor, segurem para não vomitar. Tito, capítulo 2, versículo 3 a 5. Olha o que diz esse texto. Olha a vontade de Deus para as mulheres. Olha o que Deus fala sobre casamento, como é diferente do que o feminismo prega. Do mesmo modo, as mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas ao muito vinho, ou seja, não andem enchendo a cara, que sejam mestras, ou seja, professoras do bem, a fim de instruírem tudo isso as mulheres mais velhas para quê? Para ensinarem as jovens recém-casadas, ou está dizendo, o propósito é o quê? Casar. Recém-casadas a quê? A amar o marido e amar os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas. Eita, segura, sujeita ao marido. Para que tudo isso? Mas me diga, para que tudo isso? Aí ele diz, para que a palavra de Deus não seja difamada. O que é que o diabo quer? Difamar a palavra de Deus. É isso que o feminismo está fazendo. Quando você, mulher, decide viver o oposto desses princípios, Paulo está dizendo, a palavra de Deus, você que diz que é crente e vive o oposto disso, você, com a sua vida, está difamando a palavra de Deus. Veja o que a Bíblia diz sobre fidelidade conjugal. E olha que esse texto aqui, Deus está puxando a orelha dos homens, mas olha o que ele pensa sobre fidelidade e sobre divórcio. Malaquias capítulo 2, versículo 14 e 16. O Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, ou seja, a mulher com quem você casou, o contexto é esse. Ele diz, pois você, está falando para o homem, Deus aqui, a Bíblia é machista, a gente vai falar disso no próximo domingo. Mas olha aqui Deus puxando aqui as orelhas do homem. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela não fosse a sua companheira, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Está dizendo, você não cumpriu a aliança, seu cabra. Você prometeu fidelidade e não cumpriu. Deus está puxando as orelhas dele.
Aí diz: não foi o Senhor quem os fez um só, ou seja, uma só carne? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Está falando de Deus quer que você gere filhos, e esses filhos são consagrados a Ele. Portanto, tenham cuidado, e ele diz: ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Deus está falando para os homens, está puxando as orelhas dos homens, mas está falando sobre infidelidade. Aí ele diz: eu odeio o divórcio. Tem como a gente entender isso aqui diferente? Não, eu acho que não era bem isso. Não, é isso. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Então o que é que a Bíblia diz? A Bíblia valoriza o casamento, diz para as mulheres serem puras, amarem seus maridos, amarem seus filhos, e diz para os homens serem fiéis, assim também como as mulheres devem ser fiéis. Ele diz: eu odeio esse negócio de divórcio. Odeio divórcio. Essa é a verdade da Bíblia, que se opõe à mentira do feminismo. Terceira bandeira do feminismo: desprezo pela maternidade e luta pela legalização do aborto. Quem nunca viu essas manifestações? Essa é uma bandeira do feminismo. Desprezo pela maternidade e luta pela legalização do aborto. Margaret Sanger, ela diz o seguinte, feminista, líder feminista. Margaret Sanger atuou fortemente na primeira onda do feminismo. Ela foi uma liderança feminista lá nos anos 1920, 1930. Era considerada ali o início da primeira onda. Ela influenciou diretamente a primeira onda do feminismo. O discurso dela é: precisamos libertar as mulheres da escravidão biológica. Olha como olha como o feminismo é uma rebelião completa contra Deus. Porque o que é que ela está dizendo? Precisamos libertar as mulheres da escravidão biológica. O que é que ela está dizendo? Da biologia, da forma como você foi criada, mulher. E o que é essa libertação biológica da mulher? Ela deixar de ser mulher, ela deixar de ser feminina, mas principalmente ela deixar de ser mãe. Veja, olha o que Margaret Sanger diz aqui nesse próximo slide. Olha o que ela diz sobre qual deveria ser a reivindicação das feministas. Preste atenção, para você não acreditar em propaganda mentirosa. Ela diz assim, as mulheres não devem pedir direitos. O feminismo é a luta pelos direitos das mulheres. Olha o que está dizendo aqui, As mulheres não devem pedir direitos. Somente tem necessidade de reivindicar poder. Quem nunca ouviu? Empoderamento feminino. 1920 aqui, a mulher já está dizendo: vocês têm que pedir poder. Este poder não deve estar na busca fútil pela independência econômica. Não foque nisso, independência econômica. E na imitação dos homens, na ocupação na indústria, nos negócios. Você tem um lugar no mercado de trabalho, está dizendo: esquece isso. Isso é uma líder feminista da primeira onda dizendo: esquece isso. O que é realmente poder? Ela vai explicar que poder é esse que vocês mulheres têm que correr atrás. O poder da mulher pode se fazer sentir somente quando ela rejeita, ou seja, quando ela for capaz de rejeitar a tarefa de dar à luz a crianças não desejadas. Olha o que essa mulher está dizendo. Empoderamento feminino. Poder da mulher é quando ela for capaz e for livre para abortar, para interromper a gravidez, impedir que nasça uma criança que ela não deseja que nasça.
Entenda, o feminismo nunca foi sobre os direitos civis das mulheres. Sempre foi sobre perversão sexual, fim do casamento, fim da família, matar os seus filhos ainda no ventre e se opor ao cristianismo e à Bíblia. Sempre foi isso. Essa mesma mulher, Margaret Sanger, essa líder feminista, na qual muitos que vieram depois dela se inspiraram e se inspiram até hoje, essa mulher, ela criou a primeira clínica de aborto dos Estados Unidos. Ela não ficou só no discurso. Ela criou a primeira clínica de aborto nos Estados Unidos. Veja o que outra feminista, agora da segunda onda, feminista, marxista, comunista, Simone de Beauvoir, francesa, amiga próxima de Che Guevara, de Fidel Castro. Se você botar na internet, você vai ver Simone de Beauvoir tirando foto lá com eles dois. Olha o que Simone de Beauvoir diz aqui. Em minha opinião, enquanto a família, o mito da família, ou seja, a mentira da família, o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a ser oprimidas. Olha o que ela está dizendo. Se a gente não destruir a família, enquanto a gente não destruir o casamento, enquanto a gente não destruir esse senso materno da mulher, elas não vão deixar de ser oprimidas. O que é que o feminismo está dizendo? Quem oprime a mulher é a família, é o casamento, é a maternidade. Outra frase, outra ideia de Simone de Beauvoir. Olha o próximo slide. Nenhuma mulher, aqui já é influência do comunismo, do marxismo. O feminismo, o sonho dessa liderança feminista era implantar uma ditadura, assim como o comunismo e o marxismo queriam implantar a ditadura do proletariado, que era a ditadura dos trabalhadores. O feminismo sonha e sonhava em implantar a ditadura do feminismo, das mulheres, mas contra as mulheres. Olha o que ela diz aqui, ó. Nenhuma mulher deveria ser autorizada, ou seja, ela tinha que ser proibida. Não era pela liberdade das mulheres? Eu não entendi. Você não está lutando pela liberdade das mulheres? Não, ela diz assim, nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa para criar filho. As mulheres não deveriam ter essa escolha, porque se há tal escolha, muitas mulheres optarão por ela. Ela está reconhecendo que não é natural a mulher não querer ser mãe. Ela está reconhecendo que o que a maioria das mulheres querem de verdade é serem mães. Mas o feminista está dizendo, não, vocês têm que acabar com isso. Querido, se você ler a história, a biografia dessas líderes feministas, são todas mulheres frustradas que tiveram casamentos desastrosos, que foram promíscuas, foram frustradas no casamento, e elas acham que todas as mulheres são assim. Ela está admitindo que as mulheres, em sua maioria, querem ser mães, e ela está dizendo que as mulheres deviam ser proibidas de escolher ser mães e ficar em casa para cuidar dos filhos. Um outro nome muito celebrado entre as feministas, Beth Friedan, escreveu o famoso livro A Mística Feminina. Ela diz que o lar, a casa, é uma prisão, um campo de concentração. Beth Friedan, no seu livro A Mística Feminina, página 180, coloca o slide, ela diz assim, ó, ser mãe é não se desenvolver como ser humano, é como uma espécie de suicídio. Você está entendendo a podridão que está por dentro do feminismo? Olha outra frase de Beth Friedan. Criar filhos é uma ocupação ingrata que não permite que as mulheres usem a sua inteligência.
Se você se diz feminista ou simpatizante feminista, nunca ouviu falar em Simone de Beauvoir, em Betty Friedan, em todos esses nomes que eu estou falando, você realmente só viu a propaganda, mas muito por cima. Porque essas são as pensadoras e as influenciadoras do movimento feminista. Queridos, mas o que é que a Bíblia diz? A gente já viu o que é que Simone de Beauvoir, Betty Friedan e essa coja todinha disse. Mas o que é que a Bíblia diz sobre criar filhos e sobre aborto? Salmo 127, versículo 3. Os filhos são o que? Herança do Senhor. Uma recompensa, olha o que é, filho, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. O que é que essa cultura feminista diz? Já que você insiste em ter filhos, vá primeiro se realizar na sua carreira profissional, fazendo não sei quantas faculdades, pós-graduação, ganhar muito dinheiro, não depender de homem nenhum. Aí depois, quando você estiver perto dos 40, aí você tem um filho. Querido, não faz isso. Para gerar uma vida, você tem que dar o melhor do seu corpo, é na juventude. E aqui a Bíblia está dizendo, os filhos da juventude são como flechas, você joga longe, sabe? Você arremessa para longe, eles vão vencer, eles vão ser fortes. Os filhos da juventude. Olha a mentira sendo desmascarada pela verdade. Ele diz, como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, cheia de filhos. Segundo a Bíblia, filhos são uma bênção, presente de Deus, herança do Senhor e fonte de alegria e satisfação. Mas, e o que dizer do aborto? A Bíblia não tem um texto específico falando sobre aborto, mas ela tem um texto aqui falando sobre condenar à morte o inocente. Olha o que diz Êxodo, capítulo 23, versículo 7. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado, ou seja, quem fizer isso. Querido, eu pergunto, quem é o ser humano mais inocente do que um bebê no ventre da sua mãe? Além de inocente, completamente indefeso. E milhares de bebês estão sendo condenados à morte pelas suas próprias mães, porque elas entenderam que empoderar-se significa poder matar seus próprios filhos ainda no ventre. E a Bíblia diz, o que é seu está guardado. Quem condenar à morte o inocente, ele diz, vai se ver comigo. Quarta bandeira do feminismo, quarta e última, tá? Pelo menos que eu vou falar hoje, né? Oposição à fé cristã. Essa é uma bandeira do feminismo, oposição à fé cristã. Aquele cartaz ali é bem famoso, diz, tire o seu terço do meu útero. Está falando para as católicas, né? Para os católicos, tire o seu terço do meu útero. O feminismo é anticristão, anti-igreja, anti-bíblia. O feminismo, ele começa não com o nome feminismo, mas esse movimento, essa ideologia começa com um movimento iluminista. E o que é que o iluminismo defendia? O fim da ordem social cristã. O feminismo é só uma forma modificada do humanismo. Para os humanistas, quem é o centro do universo, o centro de tudo? O homem. Para as feministas, quem é o centro de tudo? A mulher. Queridos, eu vou ler para vocês, já compartilhei isso aqui há uns 3 anos, quando eu preguei sobre esse assunto. Mas olha o que aconteceu na primeira conferência feminista sobre a espiritualidade da mulher. Essa conferência foi realizada no auditório de uma igreja evangélica nos Estados Unidos. No dia 23 de abril de 1976,
aqui na segunda onda, na cidade de Boston. Coitado do reverendo lá, do pastor, que viu um título tão bonito da conferência, Conferência da Espiritualidade da Mulher. Ele pensou, pronto, as mulheres vão orar aqui na igreja, eu vou deixar elas fazerem essa programação. E aí ele deixou elas fazerem a programação lá no auditório da igreja. Agora olha o que elas vão fazer, o que elas fizeram nessa primeira conferência feminista sobre espiritualidade da mulher na cidade de Boston, dia 23 de abril de 1976. Isso aqui é a reportagem, repórter Naomi Goldenberg, que se dizia cristã feminista. Ela diz assim, depois, ela descrevendo uma parte da reunião, depois de ouvirem atentamente 2 discursos, imagina a qualidade desse discurso, a audiência, ou seja, as mulheres do auditório, a audiência entrou em atividade. Elas cantavam o cântico, a deusa está viva. O feitiço está em ação. Por que o feitiço? Gente, existe um grupo de feministas que defendem que a religião original das mulheres é a bruxaria. Nessa primeira conferência da espiritualidade da mulher, elas disseram que as mulheres são deusas e estavam dizendo que elas tinham que fazer o quê? Feitiçaria. Aquilo era uma feitiçaria. O feitiço está em ação, era o que dizia a música. As mulheres invocaram a deusa, batendo palmas, dançando e batendo os pés no chão e gritando. De pé em cima dos bancos da igreja e em cima do púlpito. Elas dançavam com os seios de fora. A verdade era que elas estavam indignadas com os ensinos bíblicos dos homens do passado, ou seja, Paulo, Pedro, Jesus, com os homens do passado, e aproveitaram para afrontar e zombar abertamente do cristianismo numa igreja evangélica tradicional que elas tinham alugado para fazer esse evento. Na verdade, essa parte aí não é a Goldenberg que está falando, aí sou eu, né? Eu emendei o meu comentário com a reportagem. É isso que elas fizeram. Elas aproveitaram para zombar do cristianismo no auditório de uma igreja cristã. Nesta mesma conferência, primeira conferência para a espiritualidade da mulher promovida pelas feministas, as mulheres foram incentivadas a criar um altar, tipo aqueles altares que o pessoal tem, bota algumas imagens, criar um altarzinho daquele em casa, mas em vez de botar uma imagem, botar um espelho, para ela chegar no altar e ver a deusa no altar, que é quem ela no espelho. E isso você vai ver que você é uma deusa, você tem a beleza de Deus e o poder de uma deusa. E a dignidade divina, é isso que ela dizia. Agora, olha essa declaração de uma outra feminista, Mary Darling, que também se dizia cristã, feminista cristã. E quando ela disse isso, ela fazia parte do grupo feminista da Faculdade de Teologia da Universidade de Howard. Olha como o cristianismo estava bem servido. Ela diz assim, indo direto ao ponto, proponho que castremos o cristianismo e joguemos fora todos os frutos da sua arrogância masculina. Ela está falando do cristianismo, gente. Ela diz, minha opinião é que a ideia de que a salvação veio ao mundo exclusivamente através de um salvador masculino, ou seja, de um homem chamado Jesus, perpetua o problema da opressão dos homens sobre as mulheres. O que está acontecendo hoje é que as mulheres estão se rebelando para castrar o sistema masculino que coloca Deus como pai de todas as pessoas. Querido, o que é que o feminismo propõe? Castrar o cristianismo. O que é que eles estão propondo aqui? Negar Jesus como sendo o único caminho para a salvação. Por quê? Porque ele era homem. E negar que Deus é pai de todos. Agora eu pergunto, depois de negarmos a Jesus como o único Salvador e negarmos que Deus é o pai de todos, o que é que resta? O que é que sobra
do cristianismo? Não sobra nada. É exatamente isso que o feminismo quer fazer: destruir a fé cristã completamente. É por isso que eu digo com todas as letras e digo sem medo algum, para homens e para mulheres: você, escute aqui o que eu vou dizer, você não pode ser cristão e feminista ao mesmo tempo. Para concluir, lembra do empoderamento feminino? Você já ouviu isso? Quem aqui já ouviu empoderamento feminino? Agora vocês ouviram. Talvez, será que você já falou isso? Sabe, faz acho que algumas semanas que eu ouvi isso. Temos que empoderar as mulheres. Eu ouvi isso num púlpito de uma igreja aqui em Natal, num congresso de líderes cristãos evangélicos de várias partes do Brasil. Isso foi proferido por uma esposa de pastor que lidera um ministério grande na cidade dela, que não é aqui em Natal, mas eu ouvi ela repetir e eu quase que vomitava: é empoderamento feminino, é empoderamento das mulheres, é empoderamento, num púlpito. Agora escute, você acha que eu estou sendo radical? A mulher não tem que ser empoderada coisa nenhuma, nem o homem também. Isso é uma mensagem satânica. Jesus mandou que todos, homens e mulheres, negassem a si mesmo, tomassem a sua cruz e o seguissem. A mensagem de empoderar-se é diabólica. Mulher, você tem que decidir quem você vai seguir. Você vai seguir o feminismo ou você vai seguir Jesus Cristo? Porque o feminismo quer castrar o cristianismo, quer tirar dele o seu Salvador. Você não pode seguir o feminismo e Jesus ao mesmo tempo. Então você vai ter que escolher. Você pode escolher então se empoderar. Você pode escolher tornar-se sexualmente promíscua. Você pode escolher largar o seu marido se você é casada, ou escolher jamais casar se você é solteira. Você pode escolher tornar-se inimiga ferrenha dos homens. Você pode escolher não ser mãe se você ainda não é. E se caso nas suas aventuras sexuais, vivendo a sua revolução sexual, caso você por acidente engravide, você pode escolher abortar e matar a criança no seu ventre. E se por acidente não der mais tempo de matar a criança e essa criança tiver que nascer, você pode jogá-la numa creche, numa escola de tempo integral e largá-la para que outros criem enquanto você corre atrás da sua realização no mercado de trabalho. E assim você vai estar seguindo o feminismo. Ou você pode engolir o seu orgulho, engolir o seu ego, morrer para si mesma, tomar a sua cruz, buscar a santidade e a pureza sexual, constituir uma família abençoada, amar o seu marido, amar os seus filhos, e assim você vai estar seguindo a Jesus. E para concluir, quero parafrasear as palavras de Josué e digo para você: escolhei hoje a quem seguir, feminismo ou Jesus Cristo. Eu digo que eu e a minha casa escolhemos seguir ao Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.